Ação, fatos, opinião. Jornal Nova Era. Uma excelente tarde para você que está ligadinho aqui na Rede Boa Nova de Rádio, para você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2018. Seja bem-vindo, o Jornal Nova Era iniciando, já trazendo aqui para o nosso salve, para o nosso Oi da Tarde, o Leonardo Curcis. Leonardo, comunicador da Rede Boa Nova de Rádio. Bem-vindo, Leonardo. Boa tarde a todos, e aqui novamente com a disposição de fazer algumas considerações. Muitas vezes surgem alguns temas que a gente não domina, e aí como é que a gente faz, hein, Guilmar? Mas, de qualquer forma, é sempre um prazer estar aqui em contato com aqueles que nos sintonizam pela televisão ou pelo rádio. Então, muito boa tarde a todos. É isso aí, estamos aqui aguardando o Silvio Lemos, que está a caminho, que está chegando para fazer parte aqui da nossa bancada de hoje, e aproveitar para convidar você que nos acompanha a participar do Jornal Nova Era. Marta Lute e Verinha estão lá, atentas para receber a sua ligação. O telefone é o 0800 979 5011. Se você ligar do celular, você liga no 0 operadora 11 2457 5011. Você tem a possibilidade também de participar através do WhatsApp. O número é o 0 operadora 11 985759580. Estamos também pelo Facebook, ao vivo, é facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Estamos aqui ligadinho, aguardando a sua participação. Nesta segunda-feira, vamos iniciar o Jornal Nova Era com o Fique Sabendo. Fique por dentro das notícias dos principais jornais do país. O MEC divulga hoje o resultado do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que oferece 240 mil vagas em 130 universidades públicas. E um relatório da Organização Internacional do Trabalho mostra que, apesar da taxa de desemprego do mundo continuar estável, os empregos precários deverão crescer neste ano. Nós vamos daqui a pouquinho abordar esta temática do trabalho escravo e, de repente, vai permear um pouco sobre essa informação aqui do relatório da Organização Internacional do Trabalho. A CNH digital vai começar a valer em todo o país a partir do dia 1º de fevereiro. Então, o documento que nós apresentamos aí enquanto motoristas, ele vai mudar, vai ser digital a partir do dia 1º de fevereiro. O Ministério da Saúde confirma 130 casos de febre amarela no país, nos estados de São Paulo, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Nesta informação aqui eu vou abrir um parênteses. Nós estávamos aqui conversando antes de iniciar o Jornal Nova Era a respeito da questão da febre amarela. São algumas informações, muitas que as pessoas de repente não compreendem, vão atrás da vacina. Mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho ainda sobre febre amarela, né, Leonardo? Sim, eu tenho a impressão que esse assunto deve nos levar ao interesse de acompanhar aqueles que detêm conhecimento a respeito do assunto. E eu suponho que aqueles que detêm conhecimento nessa área é o pessoal da área de saúde. Mas às vezes se nota que a própria mídia se encarrega de disseminar informações que nem sempre estão de conformidade com aquilo que os órgãos de saúde recomendam. Ou, às vezes, exageram determinadas questões que são apresentadas. E, de qualquer forma, o que não faz o menor sentido é nós assistirmos a uma dificuldade tão grande, as pessoas varando a madrugada no sentido de obter a vacina. E muitos desses em regiões que não estão sendo ameaçados pela febre amarela. Uhum. Isso não significa que o governo não venha anunciando a intenção de fazer uma cobertura total em que todos possam alcançar a imunização através de receber a vacina. Mas isso pode ser feito sem a necessidade de pânico. Eu ouvi uma notícia aí de um procedimento que vem sendo adotado, acho que pela Prefeitura de São Paulo,
em que eles distribuem a senha indo à casa das pessoas, de tal forma que com isso as senhas são distribuídas nas regiões que possam estar tendo a necessidade de um cuidado imediato. E com isso há vamos dizer assim, uma diminuição do acesso às pessoas sem que tenha uma premência, e aqueles que necessitam também podem receber essas vacinas de uma forma mais confortável. Agora, é sempre bom lembrar de que essa febre amarela que nós estamos vivenciando, ela se processa e se multiplica nas florestas. E uma das coisas que a gente nota, que mostra o desconhecimento, ou as pessoas também não estão muito interessadas em se informar adequadamente, é a atitude em relação aos macacos. Os macacos não são transmissores. Os macacos, da mesma forma como o homem, é o hospedeiro da febre amarela. E o que acontece? Então, um pernilongo, ao picar o macaco ou alguém que esteja infectado, pode transmitir isso para outra pessoa. Então, no caso, o macaco é uma vítima, ele não é o transmissor. E em algumas situações, ficam caçando os macacos como se isso fosse possível. Olha, se quer caçar, vai caçar um mosquito. É verdade. E não o macaco. E não o macaco. Agora, lembrando, inclusive, que o mosquito, que é transmissor da febre amarela, ele vive na floresta, ele vive onde tem as árvores, onde tem um ambiente adequado. Existem outros pernilongos que são urbanos, que no caso presente não são transmissores da febre amarela. Então nós não temos, segundo as autoridades mencionam, uma febre amarela de natureza urbana, e sim silvestre, que acaba se processando lá na floresta. Mas de qualquer forma, há necessidade de cuidados para que não haja migração desta febre amarela, em que ela venha a ser reconhecida depois como febre amarela urbana. Mas as autoridades dizem que essa possibilidade não existe, ou pelo menos é muito reduzida a possibilidade de que isso aconteça. E dessa forma, os que vão estar sujeitos à febre amarela silvestre são as pessoas que vivem próximas às florestas, nesses locais, vivem ou fazem algum tipo de atividade. Sim, ou então, trabalho, né? As pessoas que possam se aproximar, então, desses locais. E uma outra informação que eu vi é dizer que o pernilongo, esse que transmite a febre amarela silvestre, o raio de ação dele é de 800 metros. Então, se a pessoa está vivendo a 5 quilômetros da onde esse pernilongo, certamente ela não está correndo nenhum tipo de risco. Entretanto, ela pode estar próxima numa situação em que esse pernilongo pode chegar até ela. Então, nesse caso, sem dúvida nenhuma, a pessoa deve ter o cuidado de procurar a vacina e livrando-se, portanto, da possibilidade de vir a ser contaminado. Isso aí, você está acompanhando o Jornal Nova Era desta segunda-feira, hoje é dia 29 de janeiro de 2018. Estamos aqui, eu, Guiomar e Leonardo Cursis, comentando um pouquinho as notícias dos principais jornais do país. José Damião esteve agora no Livre Pensamento com Paulo Henrique de Figueiredo, então por conta disso ele não está aqui no jornal, mas colaborou conosco aqui em toda a produção do Jornal Nova Era, viu? Olha, carros elétricos e híbridos vão pagar IPI reduzido de 7%, mesmo valor aplicado sobre os carros 1.0. O anúncio será feito pelo Ministério da Indústria. Apesar de o fim do recesso parlamentar ser na próxima sexta-feira, dia 2 de fevereiro, os deputados e senadores devem retornar a Brasília apenas na segunda-feira da próxima semana, ou seja, dia 5 de fevereiro, quando haverá a sessão solene de início dos trabalhos. Você que acompanha... Depois para um pouquinho por causa do carnaval, né? Possivelmente, né? Eles retomam dia 5 de fevereiro, mas daí na semana vai ter o carnaval, né? A partir de sexta-feira lá, e de repente eles também vão fazer um novo recesso. Leonardo Cursis, nós trouxemos hoje para os comentários a notícia que fala sobre o trabalho escravo em nosso país. Até porque dia 28 de janeiro é celebrado o Dia de Combate ao Trabalho Escravo. Há pouco mais de 5 anos foi marcado o dia 28 de janeiro no Brasil como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A data foi escolhida em homenagem aos auditores fiscais do trabalho,
Erastótenes de Almeida, João Batista Soares Lage e Nelson José da Silva, e também ao motorista Ailson Pereira de Oliveira, que foram aí vitimados quando investigavam denúncias sobre trabalho escravo em Unai, Minas Gerais. Para muitas pessoas, a imagem que vem à mente quando ouvem falar de escravidão é aquela tão bem retratada no célebre poema de Castro Alves, O Navio Negreiro, de um grande navio transatlântico trazendo em seus porões negros amontoados, obrigados a trabalhar à exaustão. Mas temos uma imagem triste e atual deste 28 de janeiro aí de 2004, quando a data foi instituída. Conforme dados da Organização Internacional do Trabalho, estima-se que ainda existem pelo menos 27 milhões de escravos e escravas em todo o mundo. A escravidão contemporânea, porém, atinge homens, mulheres e crianças, e isto de todas as cores, e tem sido praticada tanto no campo quanto na cidade. A característica comum é o trabalho forçado e a qualquer tempo, em condições indignas ao ser humano, normalmente controlado mediante fraude ou ameaça, além de violência à integridade física e à liberdade, a sua liberdade e a sua forma de expressar. Então, esta escravidão contemporânea, como a própria notícia diz, ela atinge a todos, né? De todas as cores, formas, nacionalidades. Infelizmente, muitas empresas ainda obrigam pessoas a trabalhar de forma degradante, não é, Leonardo? Quando se fala em trabalho escravo, está se utilizando uma figura que representava a escravidão, que não deixava nenhuma dúvida do que estava se falando quando se falava em trabalho escravo, em que as pessoas eram propriedade daqueles que se utilizavam do trabalho escravo, poderiam vender essas pessoas, mantinham-as sob vigilância constante, e tanto é que quando alguém resolvesse fugir, estava sujeito até a ser morto. Uhum. Agora, a escravidão que hoje permeia a sociedade, ela tem uma característica diferente, ela não é exatamente isso. Isso, de certa forma, até atrapalha a compreensão do que é que está se querendo falar quando se fala em trabalho escravo. E talvez o termo mais adequado seria trabalho degradante. E o trabalho degradante não necessariamente cerceia a liberdade das pessoas. Elas podem se locomover, ir para casa, voltar no dia seguinte, mas podem vivenciar um local de trabalho que agride a saúde, pode representar uma remuneração muito baixa. Então, quer dizer, existem nuances diferentes daquilo que nós entendíamos como escravidão. Isso não significa que não se trata de um problema grave. Claro que é um problema grave. Agora, a própria caracterização disso que as pessoas estão chamando de trabalho escravo ou de trabalho degradante, que eu estou mencionando aqui, nem sempre é simples. Então, aí surge um outro problema. É quando a fiscalização abusa do seu poder, por não ser muito fácil a perfeita caracterização do que deva ser entendido como trabalho escravo, às vezes extrapolam, fazendo indicações, fazendo exigências que não são adequadas. Então, nós estamos vendo coisas dos dois lados, quer dizer, aqueles que são prejudicados pelos empregadores de uma forma inadequada, e aqueles que, ao fazerem a fiscalização, acabam prejudicando empregadores que não vêm praticando esse tipo de abuso. Porém, é sempre possível torcer a interpretação. E nota-se com muita frequência a iniciativa de leis no sentido de coibir esta ação nefasta também de quando a fiscalização não é feita de uma forma equilibrada, de uma forma honesta. Agora, de qualquer maneira, nós percebemos alguns controles que são possíveis. Então, as empresas que adquirem bens, que têm pessoas na sua feitura, na sua confecção, dentro de uma condição inadequada, têm o dever de verificar em que condições os seus fornecedores produzem aquilo que compram.
Isso é muito comum entre as lojas que vendem confecções, descobrirem que em condições muito degradantes são confeccionadas essas roupas que depois vão enfeitar as vitrines de grandes lojas por aí. Então é uma obrigação desses compradores exercer uma vigilância, porque com isso fica muito mais difícil quer dizer, alguém que produz utilizando a mão de obra de uma forma inadequada ter sucesso em colocar os seus produtos. E aí nós podemos diferenciar duas situações: esse trabalho degradante na zona urbana e na zona rural. Sim. Na zona rural a coisa pode ficar muito mais coercitiva, porque às vezes esses trabalhadores estão em regiões de difícil acessibilidade e que permite ao seu empregador, inclusive, retê-los à força, sem que eles possam se locomover. E dificilmente isso acontece com trabalho na zona urbana. Como é que vai reter alguém numa oficina ou num local sem que ele consiga sair? Isso é pouco provável. Entretanto, é possível em que, dado as carências que a pessoa está enfrentando, a necessidade de sobrevivência, elas acabam se submetendo a esse trabalho degradante porque talvez não tenha outra alternativa. E aí, evidente, o que pode facilitar com que nós erradiquemos esse tipo de trabalho é criando oportunidades de trabalho em que a pessoa vá procurar, não simplesmente premida por uma necessidade básica de sobrevivência. Agora, isso requer, inclusive, que as pessoas possam ter acesso a uma melhor qualificação. Dificilmente, alguém que tenha uma qualificação, que tenha uma capacidade profissional definida e que é requerida pelo mercado, que é disputado pelo mercado, que venha a ser submetido a uma situação de trabalho degradante. Isso é muito mais acontece com as pessoas de baixa instrução e que têm muito pouco conhecimento a respeito das próprias tarefas que fazem. Agora, de outro lado também, nós sempre voltamos a um ponto. A grande transformação da sociedade que nós tanto necessitamos requer com que cada indivíduo assuma gradativamente a sua responsabilidade diante da sociedade. No caso específico, se porventura eu tiver conhecimento de que um bem que eu vá comprar tem esta providência, essa procedência inadequada, eu vou procurar evitar esse tipo de coisa. Sim. Mas, por outro lado, nós percebemos situações onde as pessoas têm à sua disposição a possibilidade de fazer com que o trabalho seja mais humano. E aqui eu quero me referir especialmente às domésticas, e que muitas vezes dentro dos lares muito bem constituídos, nem sempre são tratadas com devido respeito, com a consideração que merecem. Pessoas que cuidam da roupa, da comida, muitas vezes do cuidado das crianças, merecem a integralidade do interesse das pessoas em promover a autoestima, em valorizar o trabalho dessas pessoas. E é muito comum, em conversa com pessoas que militam nesse tipo de trabalho, a desconsideração. Aquele lugarzinho apertado que muitas vezes é reservado para aqueles que dormem no emprego, o próprio horário de trabalho incompatível com aquilo que o organismo físico da pessoa pode fazer. Agora, aí nós estamos falando de uma grande quantidade de pessoas que não são empreendedores propriamente ditas, mas que dentro das suas casas têm uma oportunidade para fazer com que o trabalho seja muito mais digno. E, inclusive, se interessando em fazer com que aquela que está na sua casa prestando algum tipo de serviço possa se capacitar melhor naquilo que faz. Ou, quem sabe, ganhando até uma capacitação que venha habilitá-la mais adiante a poder fazer outros trabalhos além daquela em que vem se ocupando até o momento. Aqui no Jornal Nova Era nós temos a possibilidade de trazer a informação para você. A data, realmente, 28 de janeiro, é a data de combate ao trabalho escravo, mas pelos comentários que trazemos aqui, também a possibilidade de refletirmos, não é, Leonardo, como você mesmo colocou? De que forma estamos lidando com aquela pessoa, né? A gente vai lá no macro, mas trazemos aqui para o micro essa nossa reflexão. De que forma estamos tratando a pessoa que trabalha conosco? Estamos tratando de uma forma digna, com possibilidades aí de evolução, de crescimento, então, para a gente refletir. E esta questão do trabalho escravo, quando falamos com relação às empresas que, por vezes,
tratam um funcionário desta forma. Tem também aquelas pessoas que, porventura, chegam ao nosso país e não estão ainda legalmente em condições de trabalhar e aceitam qualquer oportunidade que surja e, de repente, são aí levadas a trabalhar de uma forma degradante. Então, são todas essas possibilidades aí de reflexão que nós estendemos aqui para você, que nos acompanha na tarde de hoje. Eu posso até relatar algo que mostra de que o trabalho degradante pode também acontecer em função do usuário e não daquele que emprega a própria pessoa. Vamos pegar o exemplo do entregador de pizza. Uhum. Eu tenho a oportunidade, às vezes, de conversar com o entregador que vai levar a pizza lá em casa. E é muito comum eles relatarem situações em que não há a menor consideração para o ser humano que está ali realizando esse trabalho. Nem olha na cara, nem cumprimenta a pessoa, caixinha, nem pensar, né? Numa situação como essa. E, às vezes, o entregador de pizza, que ele ganha por entrega, necessita ficar 10, 15 minutos esperando que alguém lá do 20º andar do seu prédio de apartamento desça para atendê-lo. Então, perceba que no nosso relacionamento com as pessoas que estão prestando o serviço para nós podemos fazer com que o serviço deles seja mais gratificante. Sempre. E é sempre uma oportunidade de enriquecer isso no relacionamento que nós temos com as pessoas. Agora, isso não é só o entregador de pizzas. Isso pode ser aquele que nos atende no balcão ali na lanchonete, pode ser aquele que nos atende em qualquer outra situação. Então, nós podemos recompensar as pessoas que nos atendem sendo gentis, considerando a importância que as pessoas têm. Se ela está ali realizando um trabalho, se ela está realizando e nós estamos usando o serviço que ela presta, é porque aquele serviço é um serviço importante. Ora, e o ser humano que presta aquele serviço é importante. E eu diria que a pessoa, ela é importante independente daquilo que faça. Pode até não estar fazendo nada, mas o respeito ao ser humano, quando nós consideramos o ensinamento de amar ao próximo, deve sempre estar presente. Então, não só os empregadores devem fazer com que o trabalho seja gratificante, mas também os usuários dos serviços que esses funcionários prestam também podem ser agradecidos na medida em que nós sejamos gentis, cordiais e recepcionemos as pessoas sempre com calor humano. É isso aí, estamos aqui no momento do intervalo, Jornal Nova Era desta segunda-feira, dia 29 de janeiro, que volta em instantes. Fique conosco, até já. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram? Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.
bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Tarde boa para você que está aí nos acompanhando. Hoje é dia 29 de janeiro de 2018. Eu estava aqui pegando uma folhinha aqui, tô de volta. Jornal Nova Era desta segunda-feira. Vamos trazendo aqui para a nossa conversa o Leonardo conosco aqui desde o início. E agora Silvio Lemos, que também, olha, trabalhador de última hora é sempre importante. Sua presença aqui, sempre bem-vindo. Silvio, boa tarde. Boa tarde, Guilmar. Boa tarde, Leonardo. É trabalhador da última hora ou trabalhador sem hora? Sem hora, atrasado. No meu caso, não é o trabalhador atrasado. Não, mesmo. tá dentro ainda do esperado. Muito bom estar aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Momento de falarmos a respeito da importância do sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos auxilia sempre a colocar a nossa candeia num ponto mais alto, né? Você que nos ajuda a levar à frente a missão da FEAL, que é levar a mensagem doutrinária do Cristo através de todos os meios de comunicação possíveis. E aqui falamos sobre a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, a editora, e isso permitindo com que as pessoas possam se elevar, possam ter a oportunidade do aprendizado. E é você que nos ajuda a levar essa missão à frente. Por isso, neste momento, nós gostamos de trazer aqui os nomes destes que estão conosco desde o início. Clube Amigos da Boa Nova, que surgiu no ano de 2000, e a Araci Marguieri e o Paulo Rodrigues são sócios desde novembro de 2000. Gratidão a vocês por estarem conosco desde 2000, do início do Clube Amigos da Boa Nova. Tem também os sócios que são aí os mais recentes, que eu gosto de falar que são os trabalhadores de última hora, que é a Valéria Cruz Moraes e o José Norberto Júnior. Eles são sócios desde setembro de 2017. Gratidão a vocês por estarem aí colaborando com a missão da FEAL, estarem nos dando a oportunidade de, através dos programas da grade, da TV e da Rede Boa Nova de Rádio, levar o conhecimento através dos seus programas, dos comunicadores. Essa é a missão. E nós estamos aqui, humildemente, buscando fazer este melhor, não é, Leonardo? Mas é bom nós frisarmos como é que nós devemos entender o trabalhador de última hora. Vamos lá. O trabalhador de última hora não é aquele que está flauteando e, num dado momento, ele resolve, agora eu vou trabalhar. Não, o trabalhador de última hora, ele estava permanentemente à disposição. Sempre atento. O que estava faltando era a oportunidade de trabalho. Mas quando ela surge, encontra ele preparado e com vontade de fazer. Então, o trabalhador de última hora não é um vagabundo. Ele simplesmente estava aguardando o momento em que surgisse a sua oportunidade, que poderia não estar dependendo dele, está dependendo de outras circunstâncias. É isso aí. E uma das formas de nós colocarmos a gratidão para o sócio é realizando os nossos encontros. Estamos na 16ª edição do Encontro Amigos da Boa Nova. Vai acontecer no dia 21 de abril. Já estamos aí vendendo os ingressos pelo telefone 24567109, o 24583214, também pelo site mundomaior.com.br, e já algumas caravanas já se mobilizando aí para trazer a turma, os sócios, para o nosso encontro. Tem a caravana que é da Zona Norte de São Paulo, a caravana da Ângela Miglioranza. Ângela, um beijo no seu coração. Esta caravana Amigos da Boa Nova sai do metrô Armênia. Se você que é da Zona Norte quer vir para o encontro junto com a turma da Ângela, você liga lá no 2808-1635. Tem a caravana, nós falamos da Zona Norte e da Zona Leste, que é lá da Vila Progresso, em Itaquera, Caravanas Amigos
da Boa Nova também. E a responsável é a dona Lourdes, a mãe do Franklin. Um beijão para você, viu, Lourdes? O telefone da dona Lourdes é o 2053-6624. Essa caravana, ela faz um percurso muito bom. Ela sai lá da Rua Corveta, Jequitinhonha, passa pela Avenida Nordestina, pelo Mercado Doce, pelo Corpo de Bombeiro, e o ponto de encontro é a Praça do Forró. Então, se você está nessas mediações, vem para cá, para o nosso encontro com a turma da Lourdes, o telefone 2053-6624. Falamos da Zona Norte, da Zona Leste e Zona Sul. Tem caravana lá em Santo Amaro. A responsável é a Cida e o telefone dela é o 5611-3445. 5611-3445. Um beijão para você, Cida. Gratidão por estar aí trazendo essa turma para o nosso encontro. Tem caravana que vem de fora, né, gente? A caravana que vem lá de Sorocaba, que é a caravana Lanceiros de Maria, responsável é a Magnólia. Se você está em Sorocaba, esta caravana sai do Centro Espírita Paz, Amor e Justiça, lá no bairro Vila Carvalho. O telefone da Magnólia, para você que está em Sorocaba, é o 41-26-36. Beijão para você, Magnólia. E tem a caravana da Sônia Gutierrez, também em Sorocaba. Que esta caravana da Sônia já não sai do Centro Espírita Paz e Amor, mas está ali na região de Sorocaba. Duas oportunidades, duas possibilidades de você vir de Sorocaba para cá. O telefone da Sônia é o 2104-9704. Beijão para você, Sônia. E tem também quem vem de São Sebastião do Paraíso, o pessoal que vem de lá de São Sebastião do Paraíso, a caravana Juca Belmiro, responsável José Borges. Se você está nesta região de São Sebastião do Paraíso, o telefone do José Borges é o 3531-2631. 3531-2658. 3531-2658. Todo mundo aí se preparando já para estarmos juntos no nosso 16º Encontro Amigos da Boa Nova. O nosso próximo tema, até antes do nosso próximo tema, tem aqui uma possibilidade de ampliar os comentários dos temas que trazemos aqui. O Silvio Lemos chegou agorinha, estava compartilhando aqui conosco o ensinamento de hoje do Evangelho lá na Fundação, não é? Do livro Caminho, Verdade e Vida, foi o capítulo 110, Vidas Sucessivas. Não te maravilhes de ter dito. É necessário nascer de novo. Repetindo. Não te maravilhes de ter dito, é preciso nascer de novo. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria um turbilhão de desordem e injustiça. À luz dos seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e de reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e imundas e úmidas. Determina somente que comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocam um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades dos seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. Que bela mensagem, hein? Linda, né? Linda. Sensacional. Nós ficamos profundamente
tocados hoje por essa mensagem e uma das coisas que a gente comentou foi de que Obrigada por compartilhar, viu? É uma bênção a gente poder tomar contato com um pensamento como esse, né? E a gente se sente muito grato e, ao mesmo tempo, com um compromisso de poder levar esse tipo de pensamento para aqueles que ainda não tiveram, né, essa oportunidade. Para você mudar, você precisa ter, né, uma referência. O Espiritismo ele traz referências, ele lança uma lente, né, nas lições evangélicas que te permite enxergar além do que a gente percebia, né? É o que o Emmanuel diz, a criatura humana ainda não percebeu o alcance, né, do processo de reajustamento, de reeducação do espírito. Ele não é feito com base de critérios da justiça humana, que é necessária para esse palco onde nós nos encontramos, né, das nossas atividades. Mas Deus não age com crueldade, né, com castigo. O castigo não corrige, né? Só o amor é capaz de transformar a criatura humana. Então, essa manhã a gente foi assim, tocado por essa mensagem do Emmanuel e a ideia era trazer para compartilhar com todo mundo, né? Maravilha. É a missão da FEAL. Sempre. Né? A missão da FEAL. Leonardo? Nós precisamos considerar, muitas vezes as pessoas ficam desanimadas quando olham o cenário desse mundo, desse planeta em que nós vivemos, onde aparentemente a injustiça prevalece, em que as coisas não têm solução. E aí nós temos que considerar que existem duas esferas a serem levadas em conta. De um lado, existe a organização social, e ela exige que hajam leis, que se procure estabelecer o mínimo de ordem para que haja uma convivência civilizada entre nós. Agora, se nós observarmos, essas leis sempre são restritivas. São aquelas que impõem limitações e que impõem castigo quando elas são transgredidas. E aí nós tomamos isso como se fosse a fórmula mágica da transformação do ser humano. Não, isso é o mínimo que se pode fazer no sentido de colocar uma certa ordem para que nós possamos conviver. Entretanto, quando nós colocamos isso de uma forma mais ampla, e as leis humanas não levam isso em consideração, existem leis morais que independem de votação em qualquer tipo de plenário legislativo, mas que fazem parte, vamos dizer assim, da estrutura natural da vida, que é presidida por Deus. Então, eu posso lembrar aqui uma coisa que, na hora em que nós temos uma compreensão exata, isso muda completamente a forma de nós vemos as coisas, que é a lei da semeadura, em que nós colhemos aquilo que nós semeamos. Então, muitas vezes nós achamos que tem pessoas que andaram semeando aí coisas inadequadas e que não estão sendo submetidas a uma colheita. Primeiro, a nossa visão de avaliar se a semeadura da pessoa foi boa ou não já é meio equivocada. E, de outro lado, é outro equívoco achar de que essas coisas, se verdadeiras, se for uma semeadura má, que isto não tem consequências. É evidente que tem consequências. Agora, a justiça de Deus está justamente nisso. É a nos alertarmos que a qualidade de vida que nós vamos alcançando só tem uma origem, é aquilo que nós fazemos. São as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Daí é que nasce a qualidade da nossa vida. Agora, como é necessário em que esta colheita se faça de uma forma adequada, e a colheita aqui não se diz respeito apenas a colher o resultado das más semeaduras. Ao contrário, a lei tem uma importância muito maior porque ela nos assegura a colheita das boas semeaduras. E eu acredito que isso tem um valor muito maior do que quando nós interpretamos isso de uma forma negativa. Mas, de qualquer forma, para que a colheita se faça, para que ela se estabeleça trazendo harmonia dentro de cada ser humano, uma vida não é necessária. Então, aí nós podemos juntar a lei da semeadura com a lei da reencarnação, em que as semeaduras e as colheitas se projetam através das múltiplas vidas que nós vamos tendo a oportunidade. E, de qualquer forma, o Silvio já falou que Deus não tem o propósito de castigar.
as leis de Deus não são punitivas, elas nos orientam a tomar o caminho certo. Agora, muitas vezes, quando nós não tomamos o caminho certo, pode haver consequência. Um exemplo que eu costumo dar: quando nós descemos a serra para ir lá para Santos, nós passamos por uma estrada que na lateral existem verdadeiros abismos. E o que fez o homem? Colocou proteções, o guarda-reio, as defensas, né? E aí, então, quando a gente perde a direção com o carro, a gente choca-se com o guarda-reio, é evidente que tem consequências. Mas aí a pergunta é, o guarda-reio está lá para nos punir ou para nos proteger? Então, esta é a característica que nós temos que dar para a lei de Deus. Ela não é punitiva. Agora, quando nós nos chocamos com a lei que nos conduz, que nos dá a indicação clara de como nós devemos ir, é natural que haja vamos dizer assim, uma resposta dessa própria lei, dizendo, olha, não é por aí que você tem que ir. Então, toda vez que o nosso caminhar vem pontuado de condições desagradáveis, é um sinal muito claro que nós não estamos andando no caminho correto. Agora, e quando vem esses avisos, não é para punir, é para avisar, olha, você tem um caminho onde você pode alcançar a felicidade. Não é esse que você está andando. Aí você vai se trombar com o guarda-reio. Porém, existe a possibilidade de você chegar até o destino sem a necessidade de se chocar com o guarda-reio. Basta dirigir cuidadosamente. Olha, a mensagem é o capítulo 110, Vidas Sucessivas, o livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico. E a mensagem é: não te maravilhes de ter dito, é necessário nascer de novo. Obrigada por compartilhar conosco, viu, Silvio? E sempre este viés espírita nos dando aí a possibilidade de trazer um comentário diferente, né, do que as outras, de repente, mídias nos traz. 5 anos depois do incêndio da Boate Kiss, a Justiça dos Homens ainda não responsabilizou ninguém. O incêndio que vitimou 242 pessoas e feriu outras 600 na Boate Kiss em Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul, completou, melhor dizendo, no último sábado, 5 anos. Até o momento, ninguém foi responsabilizado. A tragédia ocorreu por conta de um artefato pirotécnico que foi utilizado por uma banda que se apresentava no local. O uso desse artefato atingiu o revestimento acústico do teto da boate, fazendo com que o fogo se alastrasse rapidamente. O prédio onde ficava a boate foi desapropriado no ano passado para que um memorial em homenagem às vítimas fosse construído. E para isso, o local deveria ser demolido, mas na última quarta, a Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia protocolou um pedido para adiar a demolição e fazer desta forma com que, até que se responsabilize alguém, aquele prédio fique ali, né, para lembrar as pessoas do ocorrido. Não, podemos desafiar o advogado aí, né? É certo que uma situação como essa precisa ter um encaminhamento jurídico adequado, em que as pessoas responsáveis possam cumprir a lei que possa existir, mas, entretanto, um evento como esse é muito mais complexo do que nós possamos imaginar. Mas tem a palavra o advogado. A justiça no Brasil, ela tem muita dificuldade de atender a expectativa daqueles que buscam, né, o judiciário para a solução de conflitos. Então, é evidente que na esfera civil pode haver uma composição entre as partes, no sentido de que aquelas pessoas envolvidas que se sintam, que reconheçam a sua responsabilidade, busquem as vítimas, as famílias das vítimas, para reparar o dano material e moral que as pessoas sofreram. Na esfera criminal, o titular da ação é o Ministério Público, que o Ministério Público vai acompanhar a investigação realizada pela Polícia Judiciária, Polícia Civil, no sentido de encontrar elementos que possam comprovar a existência de culpa, né? Nesse caso, eu acredito que não haja um dolo, pode haver um dolo eventual, né? Assumir o risco de produzir o dano, mas muito provavelmente seria um caso de homicídios múltiplos de natureza culposa, por negligência, imperícia ou imprudência. Ou, eventualmente, o Ministério Público pode sustentar um dolo eventual, onde a pessoa assume o risco de produzir o resultado. Não é que ela não desejava, ela reconhecia que poderia haver o resultado e assume o risco. É o dolo eventual.
O homicídio doloso ele tem uma pena maior do que o homicídio culposo. Só que tem um processo, né? Nós chamamos em direito devido processo legal. As provas, as partes envolvidas, e são muitas as partes envolvidas, elas têm oportunidade de produzir prova, de acompanhar as perícias, as provas técnicas que são realizadas. Agora, 5 anos, eu não tenho, assim, eu não acompanhei esse processo nem de perto, nem pela imprensa. Eu não sei se já tem decisão de primeira instância, porque também tem esse problema. Tendo um juiz singular, o juiz lá da comarca, lá de Santa Maria, se ele toma uma decisão, o juiz da esfera civil e do processo criminal, as partes que se sentirem, né, contrariadas pela decisão podem recorrer em segunda instância. Então, 5 anos é um tempo razoável para uma decisão de segunda instância num processo complexo como esse. Agora, seria estranho se não houvesse uma decisão de primeira instância ainda num processo. E aí realmente era uma demora atípica, fora do padrão. Mas é um dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia do judiciário, né? A justiça, a gente fala que a justiça tardia não é justiça, né? Ela não traz a característica. Rui Barbosa, né, tinha esse pensamento. Uma justiça que tarda, ela não é justiça. Não importa qual for a decisão, ela vem carregada dessa demora, né, que agora, por tira outro a lado, o característica. assodamento pode levar a outros extremos também, né? E que, quando existem situações onde a condução inadequada acaba punindo o inocente, também é um negócio muito sério, né? E isso pode chegar em coisas muito graves, em países que adotam, por exemplo, a pena de morte, né? Sim. Então, muitas vezes, a condução inadequada pode levar a um resultado desastroso. É claro que eu estou usando um exemplo aí que não tem nada a ver com a situação que está sendo mencionada, né? A ideia do processo é tornar, né, dar direito a todos os meios de defesa para quem está sendo acusado, né, pelo Estado. Mas ainda assim, sabe, Leonardo, demora muito, é muito demorado. Os tribunais eles estão sobrecarregados de demandas, de processos, falta material humano. Aqui mesmo em São Paulo, a gente sabe que o Tribunal de Justiça, por questões orçamentárias, não tem conseguido repor o quadro de funcionários que se aposentam, que saem de licença médica, ou então isso tem sobrecarregado o judiciário. O judiciário tem feito um esforço muito grande, mas os resultados ainda são muito tímidos, no sentido, houve uma mudança no Código de Processo Civil, mas os resultados ainda são muito tímidos, os processos ainda demoram muito mais do que as partes, do que a expectativa das partes e da experiência que existe em outros países, né, fora do Brasil. Agora, você acredita que o judiciário é demandado numa quantidade razoável? Ou existe, vamos dizer, muito exagero também na procura do judiciário para resolver questões que poderia ter um caminho muito mais simples para fazer? Sim, nós temos feito, o judiciário tem feito um esforço para tentar, né, a via da conciliação, né, a conciliação de conflitos. Tem aumentado bastante, tem, né? Aumentado esse esforço, inclusive dentro do processo. Mas o brasileiro ainda não tem essa cultura de conciliação. Nós vamos precisar falar deste tema num outro programa, porque estamos a 1 minutinho para terminar o jornal. E eu quero ter a oportunidade de trazer aqui rapidamente os ouvintes. A Ângela dizendo: Guiomar, Leonardo e agora Silvio, bom dia, estou aqui acompanhando as notícias. Excelentes comentários. A Ângela da Holanda. Também conosco o Cláudio de Itaquaquecetuba, que ele colocou assim: pelo que ele entendeu, se o Leonardo disse que... Explique-se, no seu discurso, a culpa da escravidão do trabalho é do trabalhador? Não foi bem isso, mas você vai ter oportunidade para falar, eu acho que num outro programa, né? Acho que aquilo que eu falei está muito longe disso. Né? Pelo Facebook, a Azul Maciel, a Célia, a Penélope Souza, a Rosa Fávero, a Isabel Batista, o Fernando Oliveira, dizendo que precisamos ter políticos como você, hein, Leonardo? A Adri Ferreira, também a Sol Lima, a Maria Tereza, pelo telefone o nosso ouvinte Luiz Carlos Geraldo dizendo: trabalho escravo, típico, empregadas domésticas, horas e horas de serviços estafantes e muitas das vezes não tem direito nem mesmo a hora de almoço, chegando ao cúmulo de nem poder usar o banheiro da casa. Luiz Carlos Geraldo. Também o Carlos Alberto Wolff dizendo, menciona-se neste último domingo comemoramos o Dia Mundial da Hanseníase, criado pela ONU. Obrigada pela sua participação.
Também a participação aqui, deixa eu ver quem mais. Olha, muita gente, hein? E a nossa ouvinte Vanessa, isso. Vanessa também nos acompanhando. Jornal Nova Era desta segunda-feira, terminando. Agradecer a participação do Leonardo Curtis, do Silvio Lemos, a sua audiência, a sua sintonia. Gratidão a vocês. Jornal Nova Era que volta amanhã ao meio-dia. Até. Ação, fatos, opinião. Jornal Nova Era.